Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã refletia nas janelas da torre da Everest Corp, iluminando a cidade com um brilho quase ilusório. Emily Johnson, vestida com um terno impecavelmente alinhado, entrou com confiança no imponente saguão. Cada passo ecoava no mármore, mas seu coração batia forte no peito. Hoje não era um dia qualquer. Era seu primeiro dia em uma das empresas mais prestigiosas do país, e talvez a mais arriscada. Ao se aproximar do escritório de Richard Sterling, o temido CEO, ela sentiu o ar se adensar com uma tensão quase palpável. Os funcionários a observavam com curiosidade e um toque de inveja. Alguns cochichavam sobre essa nova contratada que já parecia desafiar a aura imponente de Sterling. Atrás da porta maciça, Richard Sterling, um homem imponente com queixo quadrado e olhos penetrantes, a avaliava em silêncio. Seu escritório, decorado em um estilo minimalista, porém luxuoso, refletia sua personalidade, fria, calculista e intransigente. Sem sequer esboçar um sorriso, ele a encarou fixamente e com voz gélida disse: "Você não está à altura da tarefa. Estou te demitindo." Emily permaneceu imóvel, prendendo a respiração, disfarçando a turbulência interna que a sacudia. No silêncio pesado, cada segundo parecia durar uma eternidade. Os funcionários presentes desviaram o olhar, alguns chocados com a demonstração de pura arrogância de um CEO para com uma nova funcionária. Então, sem dizer uma palavra, ela juntou suas coisas e saiu do escritório, mas um leve sorriso brincava em seus lábios. Ninguém ainda sabia que Emily Johnson não era apenas uma funcionária. Ela carregava dentro de si um segredo capaz de abalar a hierarquia da empresa e mudar a vida de Richard Sterling para sempre. Lá fora a cidade seguia seu curso, alheia ao choque iminente. Em poucas horas o poderoso CEO descobriria que acabará de demitir seu próprio chefe e que todas as decisões que tomara até então seriam questionadas. Na manhã seguinte, o escritório de Richard Sterling parecia mais frio do que nunca. Seu ego havia sido ferido no dia anterior, e ele não conseguia entender como fora pego de surpresa por um novo funcionário. Sentou-se atrás de sua imponente mesa de mogno, as mãos agarrando o couro, pronto para impor sua autoridade desde o primeiro instante. Emily Johnson entrou calmamente, seus saltos clicando no chão como uma contagem regressiva silenciosa. Os funcionários se viraram para observá-la, cochichando entre si. "Olá, Sr. Sterling", disse Emily com uma voz clara e perfeitamente equilibrada. Richard franziu a testa e em tom seco respondeu: "Você não deveria ter voltado. Ontem decidi que você não estava à altura da tarefa." Um murmúrio percorreu a sala. Os funcionários estavam atônitos. Quem já tinha visto alguém desafiar Sterling com tanta compostura? Emily colocou calmamente a bolsa no chão, cruzou os braços e respondeu: "Aparentemente, temos informações que você não tinha. Estou aqui para supervisionar certos projetos que você considerou insignificantes." Richard ficou paralisado. A surpresa estava estampada em seu rosto. Seus olhos tentavam penetrar a máscara de Emily para entender como uma mera recruta podia falar daquela maneira. Mas ela não vacilou. Sua compostura era uma muralha impenetrável. "Muito bem", disse Sterling finalmente, tentando recuperar o controle. "Mostre-me o que você sabe fazer." Emily deu um leve sorriso e colocou uma pasta sobre a mesa. "Comece lendo isto. Você entenderá por que estou aqui, e por que certas decisões precisam ser corrigidas imediatamente." Richard folheou o arquivo, com os olhos arregalados. Cada página revelava erros que ele havia cometido, oportunidades perdidas, estratégias ineficazes. A humilhação foi imediata e devastadora. Os funcionários, por sua vez, começaram a ver Emily sob uma nova perspectiva. Ela não era apenas competente, era formidável, e acabará de colocar Sterling numa posição que ele nunca havia ocupado, a de aprendiz sob sua supervisão direta. Sterling olhou para Emily, percebendo com horror que acabará de se deparar com alguém que não temia seu título nem sua autoridade. E naquele dia, o poderoso CEO compreendeu uma verdade que jamais havia considerado: primeiras impressões podem ser terrivelmente enganosas, e às vezes, podem mudar toda uma carreira. Richard Sterling ainda estava sentado atrás de sua mesa, com o arquivo de Emily aberto à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, o que era incomum para um homem acostumado a exercer autoridade. Cada página que virava revelava erros passados, decisões desastrosas e estratégias mal planejadas. Ele sentia como se seu mundo tivesse acabado de desmoronar. De repente, seu telefone vibrou. Era uma chamada de um número desconhecido. Richard, desconfiado, atendeu.
Senhor Sterling, disse uma voz feminina firme e serena, por favor, prepare-se para a reunião das 14 horas. Seu novo superior deseja vê-lo pessoalmente. Richard franziu a testa. Meu novo superior? Sim, respondeu a voz, e recomendo vivamente que seja pontual. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. O CEO sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Parte dele se recusava a acreditar no que estava acontecendo. Mas ele tinha que admitir que Emily Johnson não era uma funcionária comum. Exatamente às 14 horas, Emily entrou na sala de reuniões. Ela vestia um terno diferente, mais formal, e um crachá que Richard nunca havia notado. Presidente interina, Everest Corp. Seus olhos calmos, porém penetrantes, encontraram os de Richard, e pela primeira vez, ele se sentiu pequeno. Bom dia, Sr. Sterling, disse Emily com uma autoridade tranquila. Imagino que o senhor esteja se perguntando por que recebeu esta ligação. Richard permaneceu em silêncio. O silêncio pesado na sala era quase insuportável. Os funcionários presentes observavam a cena, alguns atônitos, outros mal incrédulos. Emily continua. Você me demitiu ontem. Pensou que eu era uma recruta novata, sem experiência. Mas como você pode ver agora? Ela apontou para seu distintivo. Eu sou sua nova superiora. Um riso nervoso escapou de Richard, rapidamente sufocado pela incredulidade. Sua mente trabalhava a mil. Como ele pôde ser tão arrogante? Como pôde subestimar alguém que agora detinha poder sobre ele e sobre a empresa que ele dirigia há anos? Emily colocou uma pasta sobre a mesa, com os olhos fixos intensamente em Richard. Recomendo que você leia isto antes da nossa próxima reunião. Cada página demonstra os erros que você cometeu e as oportunidades que perdeu. Corrigiremos isso juntos, se você estiver disposto a seguir minhas instruções. Richard pegou a pasta sem conseguir falar. Uma coisa era certa, sua vida profissional acabará de mudar para sempre. E o homem que se considerava o mestre absoluto da empresa descobrira que sua maior lição não estava nos negócios, mas na humildade. Richard Sterling fechou a pasta com força, incapaz de esconder seu desconforto. Ele sempre se considerará um mestre na empresa, um gênio capaz de controlar tudo. E, no entanto, diante de Emily Johnson, sentiu-se desarmado, vulnerável, quase humilhado. Emily, parada à sua frente, olhou para ele com calma, sem agressividade, mas com uma autoridade que nem mesmo Sterling conseguiu ignorar. Então, Sr. Sterling, disse ela em voz clara, vamos começar falando sobre suas decisões no projeto Horizon. Suas escolhas custaram à empresa quase 5 milhões de dólares. O senhor pode explicar por que ignorou as recomendações do departamento financeiro? Richard, geralmente tão seguro de si, sentiu-se encurralado. Ele gaguejou. Bem, eu pensei que... Emily levantou a mão, interrompendo firmemente. Não, Sr. Sterling. Não quero justificativas. Quero fatos. E quero que o senhor entenda onde errou, para que possamos corrigir imediatamente. Um silêncio pesado se instalou, e Richard percebeu que cada palavra que proferia poderia ser analisada, avaliada, julgada. Pela primeira vez em sua carreira, ele se sentiu como um funcionário comum diante de seu superior. Muito bem, disse ele finalmente, com a voz baixa e controlada. Mostre-me o que você está propondo. Emily apresentou gráficos, análises e estratégias alternativas com uma precisão que deixou Richard sem palavras. Cada ponto levantado demonstrou não apenas sua competência, mas também sua capacidade de antecipar problemas antes que eles surgissem. Os funcionários presentes, em silêncio, observavam a cena com uma mistura de admiração e espanto. Nunca tinham visto seu CEO ser confrontado daquela maneira. Nunca tinham visto ninguém conter Sterling com tanta calma e lógica. Ao final da reunião, Richard respirou fundo. A raiva que sentirá transformará-se em uma emoção mais complexa, uma mistura de humilhação, respeito e fascínio. Emily entregou-lhe a última folha de papel. Leia isto hoje à noite. Amanhã discutiremos a implementação. E lembre-se, aqui trabalhamos para a empresa, não para o ego de ninguém. Richard assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Naquele dia ele compreendeu uma verdade simples, porém transformadora. A arrogância pode ser o maior obstáculo para o sucesso. E a verdadeira liderança muitas vezes se encontra onde menos se espera. No dia seguinte, Richard Sterling chegou ao escritório com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ele havia passado a noite relendo o arquivo que Emily lhe deixará, e cada página reforçava uma ideia que ele ainda se recusava a aceitar completamente. Ele havia sido enganado, e Emily era muito mais competente do que ele imaginava. Emily o aguardava na sala de conferências, impecavelmente preparada com uma agenda detalhada à sua frente.
Os funcionários em silêncio pressentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Bom dia, Sr. Sterling, disse ela com um olhar firme, mas sem hostilidade. Hoje vamos revisar o plano estratégico e corrigir alguns erros críticos. Richard assentiu com a cabeça, embora um sentimento de humilhação persistisse. Ele seguiu as instruções dela, anotando e ouvindo atentamente. Cada ponto levantado por Emily era preciso, lógico e, acima de tudo, voltado para o sucesso do negócio, não para a preservação do ego dela. Veja bem, Richard, continuou Emily, um bom líder sabe reconhecer seus erros, ouvir os outros e se adaptar. Não se trata de dominar ou impor sua vontade. Trata-se de tomar as decisões certas, mesmo que elas não partam de você. Richard sentiu uma pontada no peito. Nunca antes ouvirá uma lição de liderança tão clara, e vinda de alguém que tentará menosprezar no dia anterior, o impacto for ainda mais brutal. Ao longo do dia, Emily lhe atribuía tarefas complexas que ele tinha de supervisionar sob sua orientação. Cada erro que ele cometia era corrigido imediatamente, não por meio de humilhação, mas com explicações metódicas e construtivas. Richard começava a entender que sempre acreditara que administrava uma empresa pelo medo e pela intimidação, quando a verdadeira força residia na inteligência e na visão. No final do dia, Emily falou com ele uma última vez. Não estou pedindo que você mude da noite para o dia, Richard. Mas se você quiser continuar administrando esta empresa, precisa aprender a ouvir, aceitar críticas e trabalhar em equipe. Richard, em silêncio, assentiu lentamente. Ele compreendeu que acabará de receber uma lição que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Essa lição veio de alguém que ele havia subestimado, e a quem agora devia respeitar profundamente. Ao sair da sala, lançou um último olhar para Emily, percebendo que sua posição como CEO já não lhe garantia privilégios diante de uma competência genuína. E, pela primeira vez em anos, sentiu-se pronto para aprender. Os dias seguintes foram uma constante lição para Richard Sterling. Cada decisão que ele tomava era agora minuciosamente examinada por Emily, e cada erro, por menor que fosse, era meticulosamente corrigido. Ele sempre estivera acostumado a impor sua vontade, mas diante dela, percebeu que sua autoridade sozinha já não era suficiente. Certa manhã, Emily entrou em seu escritório com um sorriso discreto, porém confiante. Richard, temos um problema com o projeto Nova, anunciou ela. Sua equipe deixou passar um detalhe crucial que pode atrasar o lançamento. Richard, pronto para repreender sua equipe, sentiu uma pontada de frustração. Mas Emily continuou. Felizmente, eu já preparei uma solução. Se você seguir minhas recomendações, podemos não só cumprir o prazo, como também melhorar o resultado final. Ele a observava trabalhar com calma e controle, organizando tarefas, redistribuindo responsabilidades e antecipando cada obstáculo. Richard sentiu uma mistura inesperada de humilhação e admiração. Cada gesto, cada decisão que Emily tomava demonstrava uma habilidade que ele jamais havia encontrado em sua carreira. Mais tarde, na sala de reuniões, Richard observou Emily explicar uma estratégia complexa para toda a equipe. Os funcionários ficaram cativados, alguns impressionados, outros inspirados. E Richard compreendeu algo que nunca havia percebido antes. Ele nunca tinha visto uma líder inspirar respeito dessa maneira. Após a reunião, ele se aproximou dela, um pouco hesitante. Emily, preciso admitir uma coisa. Emily olhou para ele, com uma sobrancelha ligeiramente arqueada. Sim? Eu nunca vi ninguém administrar a empresa como você. Você é excepcional. Emily deu um leve sorriso, sem arrogância. Obrigado, Richard. Mas lembre-se, não se trata de ser uma exceção. Trata-se de método, visão e respeito pelas pessoas com quem trabalhamos. Richard sentiu uma pontada de vergonha misturada com admiração. Ele havia sido arrogante, impulsivo e excessivamente confiante. Mas agora começava a entender que precisava aprender com ela, não apenas para o bem da empresa, mas para o seu próprio bem. Aquele dia marcou uma virada. Richard Sterling, um homem poderoso e autoritário, começou a sentir uma admiração forçada pela mulher que tentará menosprezar. E essa admiração, embora inesperada, foi o primeiro passo rumo a uma mudança que ele jamais imaginara ser possível. Richard Sterling não podia mais ignorar a verdade. Emily Johnson não era apenas sua superiora, mas também uma força que ele não conseguia controlar. Contudo, seu orgulho se recusava a ceder completamente. Ele decidiu tentar uma estratégia sutil para recuperar algum poder, convicto de que poderia contornar a situação. No dia seguinte, ele chamou Emily ao seu escritório. Emily, começou ele com um sorriso calculado. Tenho pensado na sua estratégia para o projeto Nova. Tenho algumas ideias que acho que são melhores.
Emily olhou para ele calmamente com uma expressão impassível. Muito bem, Richard. Compartilhe suas ideias. Estou curioso para ver o que você propõe. Richard apresentou suas sugestões, acreditando que sua vasta experiência lhe daria uma vantagem. Mas, à medida que ele avançava, Emily corrigia meticulosamente cada ponto, acrescentando soluções que ele nunca havia considerado e antecipando as consequências de suas escolhas. Richard disse ela gentilmente, mas com firmeza, sua ideia teria funcionado em um cenário ideal, mas aqui teria criado grandes complicações para a equipe e para os prazos. Você entende agora por que propus essa alternativa? Richard permaneceu em silêncio, incapaz de encontrar um contra-argumento. Todas as tentativas de manipulação ou demonstração de poder falharam. Quanto mais ele tentava, mais Emily demonstrava que controlava não apenas a empresa, mas também a situação com total maestria. Naquela tarde, uma reunião de equipe revelou sua impotência ainda mais claramente. Os funcionários, geralmente intimidados por Richard, responderam com respeito e confiança às diretrizes de Emily. Richard sentiu uma leve humilhação, mas também compreendeu algo crucial. Emily não era apenas uma líder eficaz, ela inspirava comprometimento e lealdade, algo que ele frequentemente confundia com medo e autoridade. Ao final do dia, Richard sentou-se sozinho em seu escritório, refletindo sobre seus erros. Pela primeira vez em anos, ele reconheceu que seu ego poderia destruí-lo e que o verdadeiro poder residia na competência, na visão e no respeito, não no título ou na antiguidade. Essa constatação foi um choque, mas também o início de uma transformação. Richard começou a entender que Emily não era uma adversária, ela era uma professora, e que ele precisava aprender rápido para não ficar para sempre atrás dela. Nas semanas seguintes, Richard Sterling começou a mudar. Diariamente, Emily Johnson demonstrava que seu antigo estilo de gestão autoritário, impulsivo e frequentemente baseado na intimidação, não tinha mais lugar na empresa. Inicialmente, ele resistiu internamente, mas aos poucos começou a reconhecer o valor de seus métodos e de sua visão. Certa manhã, Emily o chamou à sala de conferências para discutir a expansão internacional da empresa. Richard, sentado à sua frente, percebeu algo diferente desta vez. Ele não era mais o líder incontestável. Ele ouviu atentamente, anotando e fazendo perguntas pertinentes. Emily respondeu a cada uma delas com clareza, transformando desafios em oportunidades. Richard, disse ela em certo momento, sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas um bom líder sabe reconhecer os pontos fortes dos outros e usá-los com sabedoria. Você tem uma experiência valiosa. Vamos aprender a combinar seu conhecimento com as minhas estratégias. Richard assentiu lentamente. Pela primeira vez, sentiu genuíno respeito por ela, não apenas por sua inteligência, mas também por sua capacidade de guiar a equipe com firmeza e imparcialidade. Percebeu que passara anos confundindo autoridade com liderança e que Emily personificava exatamente o que ele sempre quisera ser, mas nunca soubera como. Mais tarde naquele dia, um funcionário comentou sobre como Emily havia lidado com uma crise interna. Richard, surpreso, sentiu uma onda inesperada de orgulho. Emily não era mais uma ameaça para ele, ela era uma aliada, e seu sucesso fortalecia toda a empresa, inclusive a ele próprio. O respeito crescente entre eles também era evidente em suas interações diárias. Richard não questionava mais todas as decisões. Pelo contrário, fazia perguntas, aprendia e até começou a antecipar as soluções que Emily propunha. Cada vez que ele acertava, ela esboçava um leve sorriso, como se reconhecesse que ele havia dado um passo significativo. Esse acontecimento marcou uma virada definitiva na relação deles. O CEO arrogante e autoritário havia se transformado pela força silenciosa e pela competência de uma mulher que ele tentará menosprezar. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira liderança não se mede pelo medo que inspira, mas pelo respeito e pela confiança que sabe conquistar. Vários meses se passaram desde o encontro de Richard Sterling com Emily Johnson. O homem, antes arrogante e inflexível, começara a mudar. Seus antigos métodos, baseados em intimidação e controle, deram lugar à escuta, à reflexão e à colaboração genuína com Emily. Naquela manhã, uma crise inesperada eclodiu. Uma importante parceria para o lançamento de um novo produto havia acabado de ruir devido a um mal-entendido contratual. Os funcionários entraram em pânico, alguns temendo que esse erro custasse milhões à empresa. Emily, calma e concentrada, convocou imediatamente uma reunião de emergência. Richard, sentado ao lado dela, já não sentia o medo ou a frustração que teria sentido antes. Em vez disso, sentia um profundo respeito pela forma como ela lidou com a situação. Equipe, começou Emily, temos um problema, mas não é insuperável.
Cada desafio é uma oportunidade para mostrarmos do que somos capazes. Richard, você pode coordenar a comunicação com nossos parceiros enquanto eu reestruturo o plano de lançamento? Richard assentiu com a cabeça. Ele já havia se preparado mentalmente para trabalhar sob a direção dela. Em vez de se sentir humilhado, sentiu uma curiosidade renovada e um desejo de aprender. Juntos, eles rapidamente encontraram soluções, anteciparam objeções e desenvolveram um plano que não só salvou a parceria, como também aprimorou o projeto inicial. No fim das contas, Richard se viu refletindo sobre si mesmo. Ele não precisava mais provar sua superioridade por meio de seu título ou autoridade. Ele compreendeu que a verdadeira liderança residia na capacidade de reconhecer a competência alheia, aceitar conselhos e trabalhar para o bem comum. Emily, percebendo a mudança nele, lançou-lhe um olhar cúmplice. Veja bem, Richard. Liderança não tem a ver com ego, mas sim com visão e colaboração. Richard sorriu sinceramente. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente realizado em seu papel, não como um CEO autoritário, mas como um parceiro respeitoso de uma líder excepcional. Naquele dia, ele entendeu que sua maior lição não veio de livros ou experiências passadas, mas da humildade e da força de Emily. A relação profissional entre eles havia evoluído, da confrontação ao respeito, do desafio à admiração. E Richard sabia que, contanto que seguisse seus ensinamentos, ele e a empresa poderiam alcançar novos patamares. A Everest Corp havia superado meses de turbulência. Graças a Emily Johnson, projetos que haviam sido comprometidos estavam prosperando, e toda a equipe havia recuperado a confiança e a motivação. No entanto, Richard Sterling sabia que havia um último passo: reconhecer publicamente seu erro e demonstrar definitivamente o respeito que devia a Emily. Uma Assembleia Geral foi realizada para anunciar os resultados trimestrais. Intrigados e entusiasmados, os funcionários lotaram a grande sala de conferências. Richard, ao lado de Emily, sentiu um estranho nervosismo. Aquele não era mais o seu escritório, não estava mais sob seu controle. Emily era a figura central daquela apresentação, e ele teria que apoiá-la publicamente. Quando os números foram revelados, crescimento recorde, parcerias sólidas e motivação renovada, um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os funcionários logo perceberam que os sucessos recentes eram fruto do trabalho árduo de Emily, não apenas por suas habilidades, mas também por sua visão estratégica e capacidade de inspirar. Então Ricardo falou com voz firme mas humilde. Hoje, celebramos não apenas os nossos resultados, mas também a liderança e o trabalho árduo que tornaram isso possível. Devo admitir que subestimei Emily Johnson desde o primeiro dia. Agi com arrogância e presunção, e quero reconhecer publicamente o seu papel fundamental no sucesso deste empreendimento. Um silêncio respeitoso se seguiu às suas palavras, antes de uma ovação estrondosa encher a sala. Emily sorriu levemente, um sorriso repleto de satisfação, mas sem excesso de orgulho. Ela então falou: Obrigado, Richard. Mas eu não estou sozinho. Esse sucesso é fruto da colaboração. Quando aprendemos a ouvir, a reconhecer o valor uns dos outros e a trabalhar juntos, podemos alcançar muito mais do que imaginamos. Os funcionários aplaudiram, inspirados por essa demonstração de liderança genuína e respeito mútuo. Richard sentiu um calor renovado no peito. Não só havia aprendido uma lição valiosa, como também conquistado a confiança e o respeito sincero de sua equipe. Naquele dia, a dinâmica da empresa mudou para sempre. Richard compreendeu que humildade e gratidão não eram fraquezas, mas sim qualidades, e que Emily Johnson não era apenas sua superiora, mas também um exemplo para ele e para todos os funcionários. Nos meses seguintes, a Everest Corp vivenciou um período de prosperidade sem precedentes. Todos os departamentos funcionavam em perfeita sinergia, os funcionários estavam motivados e a cultura da empresa havia mudado radicalmente. O outrora arrogante CEO, Richard Sterling, havia assimilado completamente os ensinamentos de Emily Johnson. Naquela manhã, Richard entrou no escritório de Emily com uma sensação estranha, uma gratidão profunda e sincera. Ele não era mais aquele que impunha suas decisões a qualquer custo, mas um colaborador respeitoso, consciente de que o sucesso era fruto de um esforço conjunto e de uma liderança genuína. Emily, disse ele com um sorriso humilde, eu queria te agradecer por tudo. Pela sua paciência, sua perseverança e por me mostrar o que realmente significa liderar. Emily olhou para ele com aquela calma serena que tanto impressionara os funcionários desde o primeiro dia. Richard, você já fez a parte mais difícil, concordou em aprender e mudar. É isso que distingue um verdadeiro líder de um mero gerente.
Naquele momento, os dois perceberam que a dinâmica entre eles havia evoluído para além das hierarquias clássicas. Agora existia uma verdadeira colaboração, baseada no respeito, na admiração mútua e numa visão compartilhada. Na grande sala de conferências, os funcionários aplaudiram a dupla quando anunciaram um novo e ambicioso projeto. Todos os olhares se voltaram para Emily, respeitosa e firme, mas também para Richard, que havia se transformado, mais atencioso, mais humilde e, acima de tudo, disposto a aprender com os outros, mesmo com os mais competentes. O caminho foi difícil, marcado por humilhações, confrontos e dúvidas. Mas em cada desafio uma verdade ficou clara: competência e respeito sempre prevalecem sobre a arrogância e o ego. Assim, a Everest Corp iniciou um novo capítulo. Emily Johnson liderou com sabedoria e firmeza, Richard Sterling colaborou com humildade e comprometimento. E juntos construíram uma empresa onde verdadeira liderança e sucesso caminhavam juntos. Esse novo começo simbolizava muito mais do que apenas sucesso profissional. Era a prova de que aprendizado, humildade e respeito podiam transformar não apenas uma carreira, mas uma vida inteira.